Um episódio testa todos os personagens. Preste atenção. Um episódio na vida, eu não estou falando de filmes, eu não estou falando de séries. Isso pode até ser visto em filmes e séries, mas eu estou falando de vida real. Um episódio na vida de uma pessoa e as pessoas ao seu redor, as pessoas envolvidas, testa todas essas pessoas. E elas são aprovadas ou reprovadas por este episódio. Eu vou lhe explicar isso melhor contando a história, uma história real que aconteceu um tempo atrás, que veio à minha atenção e vai ilustrar muito bem isso para você. E preste atenção nas lições que essa história real vai trazer. O que aconteceu? Um homem era muito ativo na igreja. Ele e a sua esposa eram voluntários em um grupo e estavam sempre ativos, envolvidos nas atividades da igreja. Muito bem. Um dia, esse homem chegou desnorteado na igreja. Desnorteado, visivelmente desnorteado, procurando o pastor. Quando ele sentou com o pastor, ele falou: Pastor, eu acabei de descobrir que a minha esposa me traiu. E contou para o pastor o que aconteceu e como ele descobriu a traição da esposa, etc. Mas não parou por aí. Esse homem falou para o pastor, ele estava muito frustrado, dizendo para o pastor o seguinte: Mas, pastor, como é que Deus permitiu isso? Eu estou sempre aqui, o senhor me conhece, eu estou sempre aqui na igreja, ajudando as pessoas, eu sou ativo, eu estou servindo a Deus. Como é que Deus permitiu isso acontecer no meu casamento? Então, esse homem estava chateado duplamente com a esposa, mas também com Deus. Ele se sentiu traído duas vezes, traído pela esposa e traído por Deus, porque ele achou que Deus tinha que ter impedido a esposa de traí-lo. Isso é, não, fazendo um parêntese aqui, isso é um erro comum de muitas pessoas, mas clássico, porque as pessoas pensam que Deus interfere na vontade própria das pessoas, e ele não faz isso. Você quer trair teu marido, você quer trair tua esposa, você quer abandonar Deus, sair da igreja, Deus permite. Deus não vai impedir ninguém de fazer o que quer fazer. Deus nos deu a vontade própria e ele respeita essa vontade própria. Então, é um erro comum que quando alguma coisa acontece, as pessoas ficam culpando a Deus, como esse homem. Mas aí o que aconteceu? A história não acabou aí. O que aconteceu? Uma semana depois desse episódio, de ele ter desabafado com o pastor, esse pastor da igreja foi transferido. Mudou. Como acontece muito na Igreja Universal, o pastor vai para outro lugar, vem outro para o seu lugar. Esse homem que foi traído voltou à igreja no domingo e encontrou esse novo pastor, que não sabia de nada do seu caso. E aí ele ligou para o pastor anterior, que conhecia o seu caso, e o pastor falou para ele assim: Olha, eu fui transferido, não estou mais aí, mas agora você fala com o novo pastor, que ele vai te acompanhar, vai acompanhar o seu caso. Como é comum. Quando a gente vai para outro lugar, a gente vai dar atenção àquele novo lugar, às novas pessoas, não é? E o novo pastor está ali para cuidar da igreja atual. E aí o que aconteceu? Esse homem novamente se sentiu traído pelo antigo pastor. Ele pensou assim: poxa, o pastor não se importou comigo, o pastor não ligou para mim, o pastor não passou o meu caso para o novo pastor. Enfim, ele se sentiu traído agora pela terceira vez em uma semana, pela esposa, por Deus e pelo pastor, em quem ele confidenciou a sua situação. Aí o que aconteceu? Ele saiu da igreja. Saiu da igreja com mágoa do pastor e de todos, né? Ali que ele sentiu abandonado no seu pior momento. Aí, final da história. Passado um tempo, a esposa deste homem, que permaneceu na igreja, se arrependeu de ter traído o marido, se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo
se tornou uma nova mulher. E aí, o pastor que tinha saído e o pastor é, entendeu, poxa, eu realmente poderia ter passado o caso desse rapaz para o novo pastor, eu poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado, porque era um momento difícil da vida dele. Então, esse pastor que decepcionou o membro, ele aprendeu, pediu desculpas, ligou para ele, pediu desculpas e falou: Olha, o seu caso me ensinou a ser um pastor melhor, mas eu peço desculpas, peço perdão a você. Mas o homem, já afastado da igreja, não aceitou o pedido de desculpas do pastor, continuou magoado, seguiu fora da igreja, guardando mágoa do pastor, guardando mágoa da igreja, guardando mágoa da esposa. Se separou dela, enfim. Quer dizer, veja, o homem que sofreu a traição acabou fora da igreja, magoado com Deus, magoado com a esposa, magoado com o pastor e se sentindo a pior das criaturas e culpando todo mundo. A esposa que errou com ele se arrependeu, se converteu, se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo, está salva. Mas ele, que inicialmente não tinha cometido nenhum erro, está perdido. Agora, eu repito o que eu falei inicialmente. Um episódio, um episódio envolvendo várias pessoas. Um episódio testa as pessoas envolvidas e mostra o que está dentro de cada um. Esse episódio pode aprovar você ou reprovar você. E no caso deste homem, o que aconteceu na vida dele o reprovou. O reprovou. Você esperaria, não é, no início dessa história, em pensar o quê? Que a mulher foi uma bandida, sem vergonha, mau caráter e terminou mal. Mas quem terminou mal foi o que começou como vítima. Por quê? Porque o episódio que aconteceu na sua vida, ele não soube lidar. E essa situação, infelizmente, se repete na vida de muitas pessoas. Uma situação acontece com elas e testa-as, porque a todo tempo nós estamos sendo testados. Quando a gente perde dinheiro, a gente está sendo testado. Quando a gente ganha muito dinheiro, a gente está sendo testado. Quando sofremos injustiças, quando somos elogiados, promovidos ou rebaixados, quando somos traídos, quando somos confiados com muita responsabilidade. Enfim, tudo que nos acontece de grande impacto, seja bom ou seja ruim, está nos testando, testando do que somos feitos, do que está aqui dentro da gente. E, infelizmente, muitos, quando testados, revelam o que estava dentro de si e o que estava ali não era muito bom. Esse homem era um homem ativo na igreja, quem olhava para ele pensava, poxa, que homem prestativo, que homem legal, que homem de Deus. Olhava, mas não viu o que estava dentro dele, só viu o que estava fora. Mas a situação que aconteceu com ele o provou e revelou que o que estava dentro dele não era lá grande coisa. Aí eu pergunto, quantas vezes você já foi testado por certas coisas, por certos acontecimentos na sua vida e saiu muito bem? Os episódios, apesar de terem sido ruins, revelaram algo bom em você? E quantas vezes você foi testado por uma situação e aquilo revelou algo ruim dentro de você? Sabe, não precisa ser o final da história. Se você ainda está ouvindo, se você está aqui acompanhando esta mensagem e você passou por isso, algo ruim te aconteceu, ou até algo bom te aconteceu, mas você manifestou uma reação ruim, não precisa terminar assim. Você pode fazer diferente. Você pode reconhecer, olha, eu reagi mal, eu fiquei com raiva de Deus, não deveria ter ficado, fiquei com raiva do fulano, não deveria ter ficado. Fulano errou comigo, mas eu também não precisava ter levado isso no meu coração e ter deixado isso transformar numa mágoa. Eu
sair da igreja por causa de uma pessoa, mas a culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus, a culpa é daquela pessoa. Eu não posso deixar a minha comunhão com Deus por causa daquela pessoa. Enfim, você pode agora, reavaliando melhor a situação, você pode ter uma atitude diferente e fazer diferente daqui para frente. Se arrepender e pensar, poxa, eu errei. Sabe? Inteligência é também para os momentos que a gente reconhece que fez uma burrice. Pare isso. Todo mundo comete erros, todo mundo comete falhas. A gente não é de ferro, a gente tem às vezes reações das quais a gente se arrepende, mas o quanto mais rápido a gente reconhece os erros, melhor. Ser inteligente não é acertar sempre. Ser inteligente é ser rápido para reconhecer quando você errou. Guarde isso. Então, qual episódio tem testado você? Qual episódio testou você e te reprovou? Tem te reprovado até aqui? Você vai continuar sendo reprovado? Vai continuar deixando que essa situação te reprove? Ou você vai virar o jogo e dizer, não, eu errei, mas agora eu vou fazer certo daqui para frente? É uma decisão que só você pode tomar. E atente muito bem para tudo que lhe acontece, de bom e de ruim, porque isso são provas que a vida te oferece. E você ou vai passar por essas provas e graduar e ir para o próximo nível, ou você vai ser reprovado. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.